Por séculos, o Japão sofreu com a guerra civil, quando cada senhor ansiava por poder e terras, e os samurais, uma classe hereditária de guerreiros, travavam terríveis batalhas. Dezenas de milhares de samurais se enfrentavam em um confronto sangrento. Hoje, o vencedor sai com uma bandeira ao invés da cabeça de um general inimigo. E os feridos são socorridos por uma ambulância. No século XXI, os moradores de Fukushima comemoram 1000 anos de história e celebram o que eles acreditam ser os verdadeiros valores dos samurais: audácia e habilidade na guerra. Mas haverá no atual mundo urbano de Tóquio algum interesse pelos samurais? Soshi Uchida é metade japonês, metade americano. Ele é faixa preta em judô e jazzista. O restante do quinteto é de japoneses, mas todos se conheceram na faculdade em Boston. Será que o Japão jovem ainda pensa em termos samurais? Quando eu estava no colegial, eu tive de tomar a decisão de ir para uma faculdade japonesa normal e provavelmente ir juntar uma companhia ou arranjar um emprego de período integral ou ir atrás do sonho de me tornar um músico profissional, pois eu estava começando a compor canções naquela época. E eu estava bastante fascinado com essa forma de arte. Eu acho que se trata de não ter medo, sentir-se decidido sobre algo e lutar por isso. Na minha opinião, eu tomei uma atitude de samurai. Em tempos de abundância, a coragem é relativa. A proximidade de Soshi aos valores dos samurais é uma de muitas no Japão moderno, mas está a anos-luz da inacreditável brutalidade dos antigos samurais. Por volta do século XIV, os campos do Japão foram banhados com o vermelho do sangue. Os exércitos se enfrentaram no campo de batalha. Milhares sucumbiram. A carnificina não tinha limites. Para os samurais, a derrota era inaceitável. Não havia artes marciais japonesas. E no campo de batalha, as oportunidades não podiam ser perdidas. Quando eles lutavam, havia uma espécie de visão brutal das coisas. A forma não importava na guerra, somente a sobrevivência. E se um cavalo viesse em sua direção, você simplesmente quebraria as pernas deste cavalo. Se o inimigo se aproxima, você apenas o acertaria na cabeça, o deixaria inconsciente para depois matá-lo. Não havia jogo justo, não importava se você usasse qualquer vantagem que pudesse para sobreviver e derrotar seu inimigo. Eles não faziam prisioneiros, pelo menos não o prisioneiro inteiro. Mas a cabeça era significativa e ilustravam como até as mais terríveis atividades dos samurais estavam para se tornar sistematizadas. Deveriam existir regras. A decapitação era um aspecto importante, porque quando os guerreiros lutavam, eles precisavam de provas tangíveis de suas ações militares. Com o passar do tempo, você começa a notar mais etiqueta. No início, não importava se você cortasse a cabeça de alguém que já estava morto, qualquer cabeça tinha valor. Mas com o passar do tempo, surgiu a noção de que deveria ser a cabeça de quem você tivesse matado. Por volta do século XVI, havia manuais que ensinavam como examinar uma cabeça e saber se ela pertencia a uma pessoa que ainda estava viva ou se era de um cadáver. Contra um ataque surpresa, um samurai dos séculos passados lançaria a mão de sua espada para se defender. Somente os samurais podiam usar duas espadas, uma grande e a outra menor. Propriedades preciosas, as espadas não eram uma arma, e sim um símbolo de classe. As pessoas davam nome às espadas e elas eram objetos preciosos. Por isso existe esse misticismo em torno das espadas. Elas se tornam um sinal de status no século XVII ou final do século XVI. Por isso elas sempre tiveram um significado cultural.
O Japão moderno ainda nutre essa fascinação. A espada japonesa é um ícone único que atravessa gerações. Toda manhã, Yoshindo Yoshihara vai para o trabalho, atravessando a ponte de seu tradicional jardim japonês em direção à escura fundição. Yoshihara é da terceira geração de fabricantes de espadas. Por 40 anos, ele martela o aço exatamente como era feito há centenas de anos. O segredo para sua habilidade de samurai é a perpetuação desta autêntica e imutável forma de arte passada de geração para geração. Eu acredito que o esforço e a concentração na fabricação de cada peça fará com que a espiritualidade da espada se sobressaia. Meu trabalho não é divino, mas o que conta é a minha dedicação diária. O aço reluzente é martelado e dobrado uma média de 14 vezes. Finalmente, depois de 2 semanas, a espada toma sua verdadeira forma. É verdade que hoje em dia as espadas são mais uma obra de arte do que uma arma. Mas a beleza das espadas era originalmente atribuída à sua função como uma arma. O resultado é uma lâmina forte o suficiente para talhar um capacete de aço e afiada o suficiente para cortar seda. Acho que é justo dizer que são as melhores espadas do mundo. Hoje, as espadas de Yoshihara valem o equivalente a $50 mil. Elas são uma reconhecida forma de arte japonesa, mas são muito mais que isso. Para o samurai, a espada era sua alma. Voltaremos a seguir com National Geographic. A habilidade com espada significava a diferença entre viver ou morrer. E um samurai se sobressaía dentre todos os outros. Ele era chamado de Kensei, o santo da espada, e se tornaria o maior samurai de todos os tempos. Seu nome era Musashi Miyamoto, ou simplesmente Musashi. O santo da espada, Musashi, nasceu em 1584 e se tornou o samurai mais famoso da época. Mas no início, ele era um assassino violento e brutal. O professor Tansho Terayama é calígrafo e estudioso de Musashi. Musashi foi adotado por uma família que praticava artes marciais japonesas como meio de vida. Seu padrasto era muito severo com ele e lhe atirava facas para repreendê-lo. Ele matou pela primeira vez aos 13 anos, lutou em grandes e terríveis batalhas e nunca perdeu um duelo sequer. E por ser canhoto, ele desenvolveu uma técnica de usar 2 espadas que nunca foi igualada. Mas ele também é conhecido por sua astúcia, estratégia e compreensão da psicologia da batalha. A lenda diz que ele era um espadachim tão fantástico que certa vez lutou com seu arqui-inimigo Kojiro com um remo de madeira. A história ilustra sua astúcia. Ele sabia que Kojiro usava uma grande espada de reserva, por isso ele deixou sua própria espada de lado e lutou com um grande remo. Ele conseguiu tirar a espada de Kojiro e lhe desferir um golpe mortal. Mas o século XVII pôs um fim ao mundo antigo dos samurais. Um chefe guerreiro, Ieyasu Tokugawa, obteve o controle militar e impôs paz no país. Os samurais tornaram-se uma classe sem terra. As regras de compromissos mudaram e os samurais tiveram de se reinventar. Guerreiros bárbaros foram obrigados a mudar o jogo. A violência foi canalizada para o zen e para a poesia.
As artes marciais foram sistematizadas e transformadas em esporte. Os valores do campo de batalha encontraram nova evasão na paz. Uma das maiores mudanças que notamos é a da transição de um estado de guerra civil para outro, onde gradualmente a paz se estabelece. E há um problema em 1. Manter a disposição militar e 2. Justificar a existência dessa classe militar em tempos de paz. E acho que diversas justificativas intelectuais são explicações de qual é o papel dos samurais na sociedade. Em tempos de paz, o papel dos samurais cristalizou-se na filosofia abstrata do Bushido, um código de ética baseado na classe, no estilo genuíno dos samurais. O Bushido se apoia em diversos princípios, incluindo a lealdade extrema, uma aproximação espiritual da morte e um rígido código de ética. Mas a hostilidade continuava entre a nobreza e confrontos violentos eram comuns. Nada exemplifica melhor o código de lealdade e morte do Bushido do que a história real dos 47 Ronin. Em 1701, o senhor Asano foi insultado pelo seu inimigo até brandir sua espada com raiva no Palácio Imperial. Um crime punível com a morte. Ele cometeu suicídio ritual ou seppuku. O seppuku era uma maneira honorável de morte, um benefício concedido ao criminoso pelo regime. Uma cerimônia repulsiva onde um homem rasga sua própria barriga. Um segundo permanecia com uma espada em punho. O tamanho do corte determinava a extensão de sua coragem. Quando ele não suportava mais a dor, ele sinalizava para o segundo para que este cortasse sua cabeça. Ter permissão para cometer o seppuku significava que ele podia ter uma morte pura e honorável. A pessoa que cometia um crime e que tinha a permissão de cometer o seppuku podia manter seu estado intacto entre os membros de sua família, ao passo que, se fosse apenas executado, tudo seria confiscado. O ato do seppuku do senhor Asano deixou a lealdade dos samurais sem rumo e sem mestre. 47 deles vingaram sua morte assassinando o homem responsável. O julgamento que se seguiu eletrizou o Japão. Foi realmente uma sensação. Quer dizer, era como se fosse o julgamento do O.J., só que 10 vezes maior. Quer dizer, todos do governo, a cultura popular, só se falava disso. Os japoneses ficaram divididos sobre o que fazer com os 47. Deveriam ser executados como criminosos comuns ou terem a permissão de salvar sua honra cometendo o seppuku? De certo modo, era um ato a ser condenado, pois existia um feudo. Eles faziam parte de um feudo e mataram alguém, mas ao mesmo tempo eles agiram como se fossem um modelo de lealdade, pois seu ato reparava a desonra que havia acontecido ao seu senhor. Então, muitas pessoas os exaltaram por serem esse modelo de lealdade. E o regime realmente teve dificuldade para decidir o que fazer e acabou decidindo permitir que essas pessoas cometessem o seppuku, o que significava que eles não seriam executados, não era a pior punição. Os Ronin cometeram seppuku em massa e estão enterrados aqui, em Sengakuji Shrine, em Tóquio. Eles ainda são reverenciados por japoneses tradicionais pela sua lealdade e sua coragem extrema. Nesta nova ordem de paz, Musashi, o santo da espada, também foi transformado. Durante as guerras, ele foi um samurai bárbaro leal ao seu senhor. Em tempos de paz, ele era livre e meditativo. Um livre espírito errante, um Ronin. E os Ronin eram de outra linhagem. Existiam muitos Ronin, eles eram muito proeminentes no início do século XVII. Alguns seriam equivalentes aos hooligans, que geralmente aterrorizavam as populações locais e tentavam roubar seu dinheiro.
E outros se tornariam ideólogos intelectuais. E é nesse caso que pessoas como Musashi se encaixam. Eles não eram totalmente presos ao sistema com o senhor, mas alcançavam seus objetivos, engajando-se em competições e assim por diante. Taizo Sokomoto é um jovem artista fortemente influenciado por um autêntico Ronin, Ryoma Sakamoto, um verdadeiro samurai do século XIX, com o mesmo nome de família. Taizo Sakamoto acredita que, como artista, ele também deva seguir o livre caminho dos Ronin. Quando eu estava no colegial, eu li um livro sobre Ryoma Sakamoto e fiquei fascinado pelo espírito guerreiro e samurai. Eu aprendi a não desistir das coisas tão facilmente e me tornar mais independente. Os Ronin são criaturas livres, não se prendem a regras. É uma vida dura, mas eles têm o poder de superar os problemas. Ryoma Sakamoto foi um dos últimos samurais. Inicialmente um valente e legítimo Ronin, ele mudou com a idade e estabeleceu uma empresa de comércio que acabou se tornando a Mitsubishi Corporation. Eu não acho que os japoneses de hoje em dia tenham o mesmo espírito samurai que existia antigamente. Entretanto, eu acredito que ainda temos o espírito samurai em algum lugar dentro de nós. Quase 350 anos antes de Taizo Sakamoto, o Ronin mais famoso de todos encerrou sua jornada aqui. Em busca do verdadeiro significado, Musashi passou a maior parte de seus últimos anos em contemplação, neste retiro budista nas montanhas. Este local religioso já tinha centenas de anos quando Musashi chegou aqui no século XVII. O declive é coberto com rostos esculpidos na pedra de 500 discípulos que contemplam os que aqui passam. Um dos visitantes é Michihiro Matsumoto, um tradutor de escritas de Musashi. Eu me sinto como um daqueles 500 discípulos do budismo. Sinto um misto de nervosismo e animação, mas eu não sinto mais aquele frio na barriga, sinto o espírito de Musashi, por isso sinto-me firme. Aos 63 anos, o espírito samurai de Matsumoto é lecionar o idioma e artes marciais juntamente. Ele aprendeu inglês sozinho, seguindo o exemplo de Musashi. Eu vivi da mesma maneira que Musashi, aperfeiçoando meu inglês do mesmo jeito que ele aperfeiçoou suas habilidades de espadachim. Eu tenho orgulho de dizer que fui o único a passar no teste de interpretação e tradução simultânea da Embaixada Americana de provavelmente 12 mil candidatos, a maioria deles estrangeiros, porque eu era a única pessoa que jamais havia saído do Japão. Eu nasci e fui criado no Japão, apenas vivendo a vida de Musashi. Perto do fim de sua vida, Musashi buscou retiro nesta caverna e escreveu sua obra de arte, o Livro de 5 Anéis. A caverna é adornada com as orações da fé budista. Os 5 Anéis é o esclarecimento de Musashi que, influenciado pela filosofia Zen, destinou sua experiência de vida e morte para alcançar êxito em qualquer esforço terreno. Não exatamente um manual de instruções, os 5 Anéis é um guia samurai para a jornada da vida. O primeiro anel que ele escreveu foi a terra. A primeira tarefa na vida de um samurai baseia-se em encontrar o verdadeiro caminho. Em seguida, a água, levando suas habilidades individuais à perfeição. O vento, um estudo do estilo de seus competidores. E o fogo, para travar a batalha com seus inimigos sem medo.
O livro de 5 anéis diz o que fazer e o que não fazer, com respeito ao domínio da busca de qualquer tema ou cultura, o inglês, a poesia, o endo, o judô, o que seja. O último dos anéis de Musashi é o vazio, o de mais difícil compreensão. Ele escreveu que depois de aperfeiçoar as 4 primeiras lições, é preciso então esquecê-las para que ocorra o esclarecimento natural. Para entrar no vácuo, no vazio, você precisa já ter superado o seu medo da morte. Então, você não tem nada a perder, ninguém a temer, a não ser a si próprio. Por isso, o capítulo do vazio, o capítulo do vácuo, irá ajudá-lo a alcançar uma consciência repentina. Então, este é o lugar para o renascimento espiritual, para mim e também para Musashi. Eu me dirigi até a caverna apenas para me sentar no topo de uma grande pedra na entrada da caverna. E então eu me senti como se fizesse parte da natureza. Ele meditava antes de escrever. Este pode ter sido o seu último local de descanso para sua metamorfose eterna, onde ele escreveu o livro de 5 anéis. O paradoxo da vida de Musashi é que, ao enfrentar a morte no campo de batalha e aperfeiçoar suas técnicas de espadachim, ele seria capaz de transcender qualquer medo terreno e encontrar a paz. O esclarecimento pela arte da espada. Nada estranho para o Dr. Mitsuo Kuri, médico, escritor e historiador. Não sabemos exatamente quantas pessoas ele matou, mas uma coisa nós sabemos, é que, como está escrito no livro de 5 anéis, ele conseguiu o esclarecimento ao perseguir a arte da espada. Ele acreditava que uma pessoa só pode conhecer e derrotar seu inimigo se for capaz de conhecer completamente a si próprio. Esse esclarecimento é o que torna Musashi um guerreiro atípico, dentre tantos outros. Hoje, o legado do guerreiro atípico e esclarecido é perpetuado por Akihiro Araki, um mestre de Kendo. Bom, o livro de 5 Anéis não é apenas um livro que nos ensina táticas. É também um livro que nos ensina como devemos viver nossa vida para sermos pessoas influentes. No entanto, somente há 300 anos é que os 5 anéis de Musashi causaram verdadeiro impacto. Apesar de gerações de poetas e místicos, o Japão permaneceu rigidamente feudal e o antigo Japão dos samurais e do espírito Bushido esvaiu-se na metade do século XIX. E mais uma vez, tudo mudou. A expansão do comércio trouxe os poderes coloniais do Ocidente e o medo da dominação estrangeira. Então, os governantes do Japão decidiram que a nação deveria se modernizar rapidamente. O antigo feudalismo desapareceu, distinções sociais foram abolidas e, de repente, o esplendor dos samurais pertencia a outro século. E todas estas coisas aconteceram rápido demais. E o que é interessante é que houve uma discussão sobre o que constituía os aspectos essenciais da cultura e civilização japonesa. E nessa discussão, inicialmente, achava-se que as espadas dos samurais eram insignificantes. O Japão moderno do século XIX simplesmente não estava interessado nas bravuras dos antigos samurais. E a lenda de Musashi poderia ter facilmente acabado aqui nesta caverna. Uma nota de rodapé obscura para a história do Japão, se não fosse por Eiji Yoshikawa.
Em 1935, Yoshikawa publicou um romance em série sobre a vida de Musashi. Desmoralizado pela depressão econômica, com as relações globais deterioradas, o Japão estava em desordem. O retrato de Musashi como um guerreiro vitorioso e invencível pegou de repente a imaginação do público japonês. Bem a tempo para a guerra. Em 1937, o Japão atacou a China e embarcou em sua conquista da Ásia. O exército ativo sequestrou o Bushido. Os antigos valores de lealdade absoluta e desdém pela morte foram ressuscitados. Havia um novo conceito, diferente do Bushido. O estilo do guerreiro, a espada, são coisas essenciais para a vida no Japão e todos devemos seguir este exemplo. Ao cultivar isso, a indústria cinematográfica japonesa tornou-se uma máquina de propaganda política, produzindo diversos filmes de samurai, antes da guerra e até durante a guerra. No entanto, o governo assumiu a antiga conduta samurai, mantendo os corajosos e convenientemente rejeitando os outros.